Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson, bem-vindos ao Fui no Sebo. E a partir desse momento, então, decididamente damos início ao projeto Crônicas de Nárnia, aí falando agora sobre o autor, tá? O autor que é o nosso querido C.S. Lewis, nascido ali na cidade de Belfast, na Irlanda atual, hoje Irlanda do Norte, em 29 de novembro de 1898, e faleceu ali em 22 de novembro de 1963, 64 aninhos, tadinha, né? Novinho de tudo, coitado, né? Teria hoje ali mais ou menos 127 anos. Clive Staple Lewis, que é o nome do cara, né, cresceu no meio dos livros da seleta biblioteca particular de sua família, criando nessa atmosfera cultural que ele vivia ali um mundo todo próprio, dominado por sua fértil imaginação e criatividade. Filho caçula de Albert James Lewis e de sua esposa Florence Augusta Lewis, Clive foi descrito como uma criança sonhadora desde pequeno, né? Quando tinha 3 anos de idade ali, mais ou menos, decidiu adotar o nome de Jack, pelo qual ficaria conhecido na família e no círculo de amigos próximos durante toda a sua vida, né? Ainda bem que não foi Jack o Estripador, né? Mas tudo bem. Quando ele era adolescente, Lewis, que tinha um irmão, Warren, né? Lewis também, que é de 3 anos mais velho, mais ou menos, do que ele, passaram quase todo o tempo, né, disponível que eles tinham dentro de casa, dedicando-se à literatura de livros clássicos, né? Olha que bacana, né? Bom, naquela época podia se fazer isso, né? Mas, quer dizer, mas não, e distantes da realidade material, né? Da realidade que acontecia ali na época e dos princípios tecnológicos do início do século XX. Aos 10 anos, ali em 1908, mais ou menos, a morte prematura da mãe deles fez com que ele ainda mais se isolasse na vida comum, né? Dos garotos de sua cidade, né? Largou a mão de todo mundo, buscando refúgio no campo da literatura ali, das suas histórias infantis. Na sua adolescência, encontrou a obra do compositor Richard Wagner e começou a se interessar pelas mitologias nórdica, grega e por línguas também como o latim e o hebraico. Sua educação foi iniciada com um tutor particular ainda na Irlanda, né, sendo enviado depois para Malvern College, em Worcestershire, na Inglaterra. Worcestershire, isso. Na Inglaterra, aos 12 anos de idade. Em 1916, aos 18 anos, foi admitido na University College em Oxford, na Inglaterra, e ali foi se inscreveu no serviço militar ali, exigido pela Primeira Guerra Mundial ali, que aconteceu em 1914, 1918. Interrompeu os estudos, né? Não teve como. Em 1918, aos 20 anos, retornou a Oxford. E apenas assim como curiosidade, durante a Primeira Guerra Mundial, ele conheceu um outro soldado irlandês que chamava Paddy Moore, com quem travou amizade. Os dois fizeram uma promessa que, se um deles falecesse durante o conflito, o outro tomaria conta da família, respectivamente, né? Moore faleceu em 1918 e o Lewis resolveu cumprir, né, o seu compromisso após o final da guerra. Após o final da guerra, então, ele procurou a mãe de Paddy Moore, a senhora Jane Moore, com quem estabeleceu uma profunda amizade até a morte dela em 1951. O que aconteceu foi que Lewis viveu em várias casas arrendadas com ela, Jane Moore, e a sua filha Maureen, tá? Fato que desagradou profundamente seu pai, que ainda era vivo na época. Por essa altura, então, do campeonato, o Lewis já abandonara o cristianismo no qual foi educado, né? Ele se tornou um ateu convicto nessa fase da vida dele. Outro detalhe interessante é que em vida foi grande amigo do também professor universitário, né, escritor e linguista britânico J.R.R. Tolkien, né? Para quem conhece, sabe que o cara não é fera. Ele era contemporâneo de Tolkien, tá? Ninguém mais, ninguém menos que o autor da saga do Senhor dos Anéis, né? Juntos os dois serviram como membros docentes na Faculdade de Língua Inglesa da Universidade de Oxford e lideraram um grupo informal ali de discussão e colaboração literária que se chamava The Inklings, né? Mais ou menos isso. Então, apesar de ter sido criado ao longo da sua infância dentro da tradição da Igreja da Irlanda, ele se tornou, como eu disse antes, um ateu convicto na altura da sua adolescência, seguindo essa linha de convicção pessoal até o início da sua idade adulta, quando, por intermédio de Tolkien, voltou a professar a fé cristã, tornando-se um árduo
uma pessoa, um apologeta, né? Vamos colocar assim, né? Um cara que fazia a apoteose do cristianismo até o final da sua vida. Lewis lançou inicialmente, né, falando da sua obra especificamente agora, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em 1950, sem ter intenção de produzir uma série de livros ou continuar a história. Entretanto, encorajado ali pelas críticas positivas do público e de alguns amigos, incluindo o próprio Tolkien, né, que eles eram amicíssimos os dois ali, o autor decidiu prosseguir no ano seguinte, escrevendo outros livros, dando sequência aí, né, e contando as outras histórias do mundo de Nárnia, a quais ele mesmo já estava desenvolvendo antes, né, da publicação do Leão, da Feiticeira e do Guarda-Roupa, que por acaso é um livro só para quem não conhece, tá? Ao longo do processo de escrita dos demais livros, que levou cerca de mais ou menos 4 anos ali, Lewis aproveitou para retomar partes anteriores das histórias que ele estava escrevendo e preencher lacunas, ocupar espaços ali, reposicionar o enredo que tinham sido deixadas do primeiro livro, para poder, ao mesmo tempo, contar as histórias que aconteceriam posterior ao primeiro livro, tá? Por isso, a ordem da publicação não coincide com a ordem cronológica, que é uma estrutura, né, que é estruturada, na verdade, através dos eventos que ocorrem nas histórias dos livros. Estamos falando de 7 livros, tá? Estamos falando de muita história, tá? E é sobre esse cara agora que a gente vai começar a falar para vocês, tá ok? Então, até os próximos vídeos agora. Um beijo e um grande abraço para vocês.